Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. O tempo ruge para Jair Bolsonaro. Lembram-se daquela novela que o cara falava: o tempo ruge, o tempo ruge. É verdade, não urge, ruge. Bolsonaro está ouvindo do relógio, ou aquele barulho da areia caindo na ampulheta. A delação de Cid, aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, e a gente esteve aqui com o Pedro Serrano, que é contrário, e eles mesmo disse, uma voz minoritária, contrária a delações feitas na cadeia, mas ela certamente, aí eu vou aqui, né, eu vou fazer um prognóstico com base nas evidências que me parecem muito objetivas. Certamente Cid entregará uma punhalada de provas. E-mail, áudios, ele tem tudo. Ele gravou. Aquilo lá ele não perdeu, ele não conseguiu jogar fora. Ele vai corroborar, talvez ao contrário. Ele vai só falar para fazer as conexões das provas existentes. As provas são abundantes, são extremamente fortes e já existiam. Que Cid vai dar é conexão a essas provas que vão fazer Bolsonaro, né, ser conhecido como que ele é, o chefe de uma quadrilha. De uma quadrilha política que cometeu crimes contra a democracia e de uma quadrilha de larápios que roubavam bens públicos, a quadrilha roubava, não roubavam, a quadrilha roubava bens públicos para transformar em dinheiro e muito provavelmente, Dri, em imóveis, porque a fábrica de imóveis da família antiga vem desde as rachadinhas. Muito provavelmente, Cid vai entregar o que foi feito com dinheiro não só dessas joias que foram flagradas, mas de dinheiro anterior e que justificam, por exemplo, aquela enorme quantidade de viagens de Dudu ou Bananinha para Dubai, de Bolsonaro para Dubai, de Flávio Bolsonaro para Dubai, que podem explicar a Trust Seed Family e recursos que levaram eles a conseguirem engordar tanto o patrimônio sendo funcionários públicos. Militar também é funcionário público. Gente, alguém acredita que o Dudu foi passar as Olimpíadas lá no Catar para levar disquete? Como é que era? Pendrives? Para entregar sobre o que Bolsonaro está sendo vítima no Brasil? Vocês caíram nessa lorota? Não, vocês são da comunidade fórum. Certamente não. E vai ter mais coisa, porque o Delgatti depõe nessa semana na CPI. O Delgatti, quinta-feira, vai estar depondo. E vai aparecer mais ligações dele com Bolsonaro para fabricar a tentativa de corromper a democracia, as urnas eletrônicas, criar um clima de crise no Brasil e impedir com isso que as eleições fossem a termo de maneira pacífica. Mas as provas que Cid vai ter que entregar
no caminho das pedras para o enriquecimento de Bolsonaro nesse período. E aí, Dri, amigas, amigos e amigas, a gente pode ter uma surpresa. O tamanho da montanha de recursos que esse pessoal fez, porque eles estão operando desde o começo. Eles tiveram a coragem, e aí a investigação, a CPI, acabou não dando em nada. Eles tiveram a coragem de vender vacina para ganhar $1, comprar vacina para ganhar $1 em cada uma delas. Seu Ricardo Barros, cadê? Essa história precisa ser esclarecida. Covaxin. Eles estavam ganhando dinheiro com a morte, atrasaram não deixaram que aqui o Instituto Butantan fizesse as vacinas antes para segurar, para poder comprar depois. Ou seja, jogaram com a morte das pessoas na pandemia para se enriquecer. Eles são capazes de tudo. São capazes de tudo. E essa ponte, Emirados Árabes, Brasília, é esta ponte que o Cid poderá, com provas. Eu tenho que concordar com o Serrano nisso. Só dizer que é pouco. Tem que entregar documentação, indícios, conversas que mostrem que o caminho aí das pedras, nesse caso, virou concreto ou virou qualquer outra coisa, mostrar como agiu em relação a Michele, não é inocente, está tentando posar de vítima nessa história, vai tentar posar de vítima, anotem. Michele vai dizer que não sabia de nada, vai tentar jogar tudo para as costas de Bolsonaro, e ela vai tentar sair por cima para ser uma senadora ou deputada e ficar com imunidade daqui a um tempo. Michele vai tentar escapar e, se necessário for, vai jogar tudo para cima de Bolsonaro e seus filhos. Não tenham dúvida disso. O show que ela deu lá, chorando na igreja, tá? É uma tentativa de ir se colocando nesse caminho, o caminho da inocente útil. No momento que ela perceber que não dá mais para defender Bolsonaro, ela vai fazer o que tiver que ser feito para se livrar dele. E agora é esperar essa delação se tornar pública e as investigações que vão transcorrer a partir dela. Vai ter operação da Polícia Federal essa semana, anotem. Vai ter, porque a delação já está incorrendo em investigação e vai ter nego que vai ser pego. Enfim, aqueles que são mais ansiosos, que estão mais preocupados, será que eu aqui, olha, Pedro ponderou, olha, mas falava o mesmo no Lava Jato, mas nunca teve indícios tão claros de venda, compra, assim. Era um apartamento, um sítio cujo dono, um apartamento que comprou, mas nunca usou e, na verdade, não comprou apartamento, comprou uma cota, um sítio que tinha dono, conhecido, registrado em cartório, e que tinha lá o que acharam foi do Espedalinho, era muito menor do que tem já no bojo das investigações do bolsonarismo de caminho das pedras. De como foi vendido o Rolex, depois foi comprado. Isso tudo não tinha nas investigações contra Lula. Ah, mas teve aqueles caras que devolveram dinheiro. Esses são funcionários lá de carreira. São caras que participaram do esquema. Isso não pode ser imputado a Lula, como não poderá ser a Bolsonaro se ele não tiver se demonstrado ficar que Cid fez tudo sozinho. Mas não é o que está demonstrado, é o contrário. Que Cid não fez isso para ele, fez para Bolsonaro. Essa é a diferença. E é isso que vai entregar as provas necessárias para Bolsonaro em breve ouvir o toque, toque, toque
na sua porta. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.